dia, graça e paz. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma manhã estarmos aqui para darmos continuidade acerca da pessoa bendita de Deus. Claro que já nesse percurso aí de estudos bíblicos, nós trabalhamos e estudamos alguns assuntos pertinentes sobre os atributos de Deus. Hoje eu quero tentar, não sei se isso vai ser possível, pela complexidade dos assuntos e pelo tempo, é claro, mas eu vou tentar encerrar essa série de estudos sobre a pessoa bendita de Deus, acerca dos atributos de Deus, e tentar amarrar esses assuntos para que nós venhamos ter uma compreensão plena da pessoa de Deus, na maneira que Ele se revela a nós e da maneira que Ele é descrito na palavra de Deus. Claro que quando eu falo tentar, é uma tentativa de esclarecer alguns pontos que podem ficar em abertos acerca da revelação de Deus para nossas vidas. Não que nós viemos compreendê-lo completamente, porque somos pessoas finitas, estamos estudando um Deus infinito, transcendente. Então é meio que impossível compreendê-lo de maneira plena e total. Mas vamos tentar amarrar alguns assuntos da pessoa de Deus para que não venhamos cometer equívocos na hora de estudar e aplicar esse estudo em nossas vidas. Amém? Então convida a sua família, convida as pessoas que estão aí em sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos dar continuidade a esse assunto que é tão pertinente para as nossas vidas, que é o estudo da pessoa bendita de Deus. A quem Deus se assemelha? Vamos lá? Quero iniciar com oração. Deus, eu quero te louvar, Senhor, por essa bendita e rica oportunidade de louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo amor e o carinho a qual o Senhor tem, e peço a tua ajuda, o teu auxílio para dar continuidade, Senhor Deus, a esse estudo e compreendermos a tua pessoa bendita. Em nome de Jesus, nos ajude para a glória e honra do teu santo nome. Amém? Hoje eu quero falar um pouco e caminhar, como eu disse, tentar amarrar essas questões complexas que são os atributos de Deus, mas eu quero falar um pouco sobre a persistência de Deus. Como que se dá essa persistência, esse amor persistente da pessoa bendita de Deus? Porque Deus se revela a todo instante na Bíblia como um Deus persistente. Nós lemos sobre a persistência de Deus, por exemplo, no Salmo 86, versículo 15. Abra aí a sua Bíblia e leia comigo no Salmo 86, versículo 15, que diz acerca de como que Deus é persistente. 86, 15, que diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Ou seja, Deus é persistente, compassivo, misericordioso e muito paciente e rico em amor. Mas é só no Antigo Testamento que nós vemos essa persistência, esse Deus compassivo e paciente? É óbvio que não. Em Romanos capítulo de número 2, versículo 4, Paulo fala acerca dessa persistência de Deus de uma maneira bem clara e ele é bem objetivo na maneira que ele fala. Romanos capítulo 2 e o versículo de número 4. Acompanhe comigo, e eu estou lendo na versão NVI. Diz assim, Romanos 2, versículo 4. Eu vou ler a partir do versículo 3. Assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
Olha aqui que Paulo está falando aqui. Ele fala que existem pessoas que ignoram, julgam outras pessoas e ignoram totalmente a riqueza da bondade de Deus, a tolerância e a paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que o leva, ou seja, essa paciência de Deus de não derramar o juízo e não acabar com tudo de imediato, é o tempo que leva as pessoas a chegarem ao arrependimento. E Paulo continua nessa mesma ideia em Romanos, capítulo 9. Acompanha comigo 9, versículo 22, quando ele fala acerca da soberania de Deus. No versículo 22 ele diz o seguinte: e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, Paulo está trabalhando aqui a questão de que Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecida, o objetivo de Deus é tornar a ira dele conhecida e derramar o seu poder, ele suportou com paciência os vasos da ira. Você percebe que interessante como é destacado e é trabalhado a questão da ira de Deus, que há um motivo da ira de Deus ser derramada sobre o ser humano, porém, no mesmo tempo, Deus exerce a sua paciência, a sua misericórdia, se mostra e se revela compassivo, paciente. Na verdade, ele demora para derramar a sua misericórdia, olhando nessas narrativas bíblicas. Interessante como que é destacada a paciência de Deus em meio ao motivo de se derramada a ira sobre as pessoas. E Pedro também dá a mesma continuidade no assunto. Quando Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Acompanha comigo aí. Pedro capítulo 3, 1 Pedro 3, 20. Que diz assim a palavra do Senhor: que há muito tempo, eu vou ler a partir do versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Percebe que Pedro faz questão de destacar a paciência de Deus nos tempos de Noé. Que Deus ele trabalhou de forma paciente, esperou antes de derramar o dilúvio, revelando a sua ira para com as pessoas que estavam caminhando para a destruição. Então, em todos esses versículos, retrata-se Deus adiando o julgamento e continuando a oferecer salvação e graça por longos períodos. Ou seja, Deus adia o seu julgamento e derrama a sua paciência, esperando as pessoas a chegarem o pleno conhecimento e alcançarem a salvação. Então é interessante, ele continua em todo tempo oferecendo a salvação e graça por longos períodos. Com isso percebemos a longanimidade de Deus, que foi especialmente nítida com Israel, porque Deus foi muito longânimo com Israel. Isso era claro
um derramamento de sua fidelidade para com aquele povo. Deus se revelou para Israel de uma maneira muito clara na Bíblia. Quando nós lemos Êxodo, Juízes, então, nossa, nos dá no coração como que Deus ele se revela fiel e paciente com um povo totalmente rebelde. Isso é interessante. O povo de Israel rebelou-se não só uma vez, mas repetidas vezes contra Deus, desejando tornar para o Egito, rejeitando a liderança de Moisés, ora levantando-se ídolos para adoração e dizendo, uma cena de Êxodo que parte o nosso coração, quando Moisés sobe ao monte e demora lá no monte, o povo derrete ouro, faz um bezerro de ouro e declara: esse foi o Deus que vos tirou da terra do Egito. É assim que o povo se comportava. Era assim que o povo reagia. E Deus se mostra totalmente paciente e fiel com o povo totalmente rebelde. Ora, quando não era adorando outros deuses, era caindo nas práticas dos povos vizinhos, a qual acabavam casando-se com eles e adotando todas as suas práticas pecaminosas, idólatras. Uma grande destruição de Israel nos moldes, por exemplo, do dilúvio, seria bem apropriado para com aquele povo. Não iria nos trazer espanto algum se Deus resolvesse abandonar e destruir totalmente o povo de Israel. Como, na verdade, ele até conversou com Moisés dizendo acerca dessa possível hipótese, se é que eu posso dizer assim, quando ele fala para Moisés que iria destruir todo o povo e de Moisés levantaria um povo que ia ser claramente muito mais fiel que o povo de Israel. Mas se Deus, por acaso, destruísse o povo como fez no dilúvio, não nos causaria espanto, porque quando nós olhamos as páginas da Bíblia no Antigo Testamento, percebemos que tinha motivo de sobra para Deus cortar o povo ou arrebentar, acabar com tudo com o povo de Israel. Mas a paciência de Deus, ela se revela nesses momentos e nós percebemos isso. A paciência de Deus não se limitou a seu relacionamento com Israel. E quando nós olhamos isso, eu quero destacar aqui que a paciência de Deus não é simplesmente revelada com o povo de Israel. Deus se mostra paciente no Novo Testamento também. Vamos ler ali 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, que nós chegamos a até ler uns versículos anteriores aqui. Versículo 20. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Ou seja, Deus, que o dilúvio foi retardado, é isso que Pedro está querendo dizer, que o dilúvio foi retardado o quanto possível para dar oportunidade de salvação para os que, por fim, foram destruídos. E ao falar do dia vindouro, ou seja, dos dias que virão de grande destruição, Pedro também afirma que a segunda vinda custa chegar por causa da clemência de Deus, da paciência, da misericórdia de Deus. E Pedro deixa isso claro em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Olha o que Pedro diz aqui. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Percebemos aqui que Pedro deixa claro que os dias do fim não chegaram, porque Deus se mostra paciente com o povo. Deus, ele é paciente. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Certa ocasião, Pedro chegou a Jesus, é claro, eu acredito isso,
que naquela jogada entre os discípulos, não, eu falo, eu pergunto, não, vai você, Pedro. E Pedro toma a frente, que Pedro era abusado mesmo, ousado, e Pedro toma a frente, sem dúvida, e pergunta para Jesus: quantas vezes deveria perdoar um irmão que pecasse contra ele? 7 vezes? A resposta de Jesus a Pedro, que tem sido interpretada como 70 vezes ou até mesmo 496 vezes. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas a questão é que tudo isso, essas interpretações indica a natureza persistente, inflexível do amor que deve caracterizar, não só que caracteriza Deus, mas que deve caracterizar os seguidores do Senhor. Jesus mostrou que da mesma forma que ele é persistente, nós devemos ser persistentes, inflexível em demonstrar o amor. Jesus mesmo demonstrou tal amor persistente para com Pedro. E é interessante, apesar de Pedro ter negado 3 vezes Jesus, mesmo Jesus revelando isso ele com antecedência, Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus o perdoou, exatamente como havia feito a respeito de muitos outros deslizes que ele tinha cometido e que outras pessoas tinham cometido. Aliás, o anjo, junto ao túmulo, instruiu 3 mulheres a ir e dizer aos discípulos e a Pedro que Jesus estava indo a Galiléia, onde o encontraria. Isso está registrado em Marcos capítulo 16, versículo 7. Mas o que eu quero dizer com isso é, mesmo após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, quando Jesus ressuscita, ele faz questão de falar para as mulheres e instruir as mulheres e dizer aos discípulos e principalmente a Pedro que Jesus estava indo para a Galiléia, ou seja, revelando totalmente que Deus o tinha perdoado, que Jesus o tinha perdoado. A fidelidade e a longanimidade de Deus também foram manifestadas no fato de não abandonar outros servos que pecaram e desapontaram totalmente a Deus. Como, por exemplo, Moisés, que desapontou a Deus de maneira assim terrível. Davi que cometeu crimes, assim, pecados absurdos, mas que todavia não foi abandonado por Deus. Salomão, que fez tanta atrocidade e no fim das contas escreve o livro de Eclesiastes mostrando a importância da grandeza e de se aproximar de Deus, revelando que Deus o perdoou e teve paciência com ele. E muitos outros homens de Deus que pecaram, e nós que continuamos pecando, e que Deus se revela bondoso e misericordioso para com todos nós. Ou seja, Deus, ele é persistente. O amor de Deus é persistente para com as nossas vidas em todo instante. Mas por que Deus, ele é persistente para conosco? Nós temos que entender que Deus, ele é livre. Deus, ele tem liberdade de fazer o que ele quer e na hora que ele quer. Nosso Deus, Salmo 115, versículo 3, nosso Deus está nos céus e ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Nada pode impedir Deus de fazer sua vontade, nada. Ele não é reprimido por nada fora dele mesmo. Não há nada que venha trazer um constrangimento para Deus, para que obrigue Deus a fazer alguma coisa. Pelo contrário, Deus, ele faz o que ele quer e ele realiza tudo aquilo que ele tem vontade de realizar. Nada pode impedir Deus de fazer a sua vontade. Ele é completamente livre para fazer tudo o que ele quer. Ele não está sob autoridade ou restrição alguma. Não há pessoa ou força alguma que possa ditar o que ele deveria ou não fazer.
Deus ele é soberano e é livre completamente. Embora possamos imitar a Deus em sua liberdade quando exercitamos nossa vontade e fazemos escolhas, lembrando que eu estou destacando aqui que podemos imitar Deus fazendo e exercitando as nossas escolhas. Todas as escolhas estão, em última análise, sujeitas a Deus, porque Ele é o soberano. Como nos diz em Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Até o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele dirige para onde quer. Provérbios 21, 1. Percebe? O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E até o rei, por mais autonomia e seja autoritário, ele, o coração dele, é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele dirige para onde quer. É Deus que conduz o coração. Percebe? Deus não é obrigado. E a persistência de Deus não é devido Deus se tornar obrigado a ser persistente para comigo ou para com você. Não, Deus ele é livre e ele faz o que ele quer, da maneira que quer, por isso que ele é soberano. E diante de tudo isso, eu quero tentar amarrar essa grande tensão entre o amor e a justiça de Deus. Amor e a justiça de Deus. Temos que reconhecer que existe um ponto de tensão aí. Então eu quero amarrar essas questões, lembrando que quando examinamos várias características de Deus, sem as esgotar de maneira alguma, que aqui não esgotamos tudo aquilo que nós estudamos, foi de maneira bem superficial, tentando nos aprofundar em alguns pontos cruciais. E há muita coisa para nós estudarmos ainda. Então, todas aquelas características que nós estudamos acerca de Deus, nós percebemos que existe uma relação. Qual a relação que existe entre elas? Presume-se que Deus seja um ser uno, integrado, cuja personalidade forma um todo harmonioso. Nunca devemos perder isso de vista. Por mais que estudamos atributos de Deus e colocamos atributos de Deus de formas separadas, como amor, justiça, a ira, a personalidade, a santidade de Deus, ainda que nós viemos separar isso, não podemos perder de vista que Deus é um ser integrado, é um ser uno, ele é único, ele é integrado. A personalidade de Deus é formada por um todo harmonioso. Não devemos perder isso de vista. Portanto, não deveria haver nenhuma tensão entre esses atributos. Ou seja, se Deus é um ser integrado, um todo harmonioso, não deveria ter tensão alguma sobre esses atributos de Deus. Mas a grande questão é: será que de fato isso acontece? Mas é isso mesmo que acontece? Não existe tensão alguma aos nossos olhos sobre o amor e a ira de Deus, sobre a paciência e a justiça de Deus? Um ponto de possível tensão que se destaca é a relação entre o amor de Deus e a sua justiça. Isso nos deixa um parafuso aqui, parece que não conseguimos amarrar. Quando falamos sobre amor e justiça, ou falamos de amor ou falamos de justiça. E é interessante isso, porque esse é um grande ponto de tensão. Por outro lado, a justiça de Deus parece muito severa quando nós olhamos ela separadamente, exigindo a morte dos que pecam, porque Deus é justo. E já foi falado isso na nossa série de estudo aqui. Parece que Deus se revela, quando olhamos só pelo lado da justiça de Deus, parece que Deus se revela como um Deus feroz, como um Deus rigoroso. E por outro lado, Deus é misericordioso, generoso, perdoador, longânimo, como acabamos de falar, paciente. Os dois conjuntos de características não estariam
de alguma maneira, essas duas características, onde se juntam alguns blocos de amor, persistência, longanimidade, e outro, justiça, ira. Será que esses dois conjuntos de características não estariam em conflito? Há, portanto, podemos dizer que uma tensão interna na natureza de Deus? Será que existe essa tensão interna na natureza de Deus? Isso é uma pergunta. Se partimos das pressuposições de que Deus é um ser integrado e os seus atributos divinos são harmoniosos, sabe? Existe uma harmonia entre eles, definiremos um atributo de acordo com o outro. E essa é a intenção aqui. Olhar para Deus como um ser integrado e olhar para os atributos de Deus, por mais que estudamos eles de formas separadas, não podemos perder de vista que os atributos de Deus existe uma harmonia entre eles, porque estamos falando da mesma pessoa. Não existe separação, é um ser integrado. Então, quando nós olhamos e partimos do princípio de que Deus é um ser integrado e os seus atributos, existe uma harmonia entre eles, entre os atributos de Deus, definiremos que um atributo está de acordo com o outro. Desse modo, podemos pensar que a justiça é uma justiça de amor, e o amor, um amor justo. Percebe quando eu falo de harmonia entre os atributos de Deus? Eu estou querendo exatamente dizer isso. Quando olhamos para os atributos e entendemos que eles estão de comum acordo, existe uma harmonia entre eles, quando nós falamos de justiça, nós não estamos falando de uma justiça separada do amor. Pelo contrário, justiça é uma justiça de amor, quando nós falamos da pessoa de Deus. E quando falamos de amor, nós não estamos falando do amor injusto, porque não seria amor dessa forma, mas estamos falando do amor justo. A ideia de que são conflitantes pode ter surgido com a definição isolada que muitos fazem de cada atributo. Então esse é um perigo que nós corremos, de ter um conceito de Deus equivocado, porque analisamos Deus separadamente, os seus atributos, separamos os atributos de Deus. E aí cometemos equívocos e achamos que existe conflito entre os atributos de Deus e a própria pessoa de Deus. Embora o conceito de amor, a parte da justiça, por exemplo, possa ser inferido de outras fontes, não é um ensino bíblico. Quero deixar bem claro aqui que se nós estudarmos Quero deixar bem claro, novamente dizer aqui, se nós estudarmos os atributos de Deus de forma separada ou de forma isolada, como por exemplo, acabei de dizer, quando nós estudamos, por exemplo, a justiça de Deus, a parte de outras fontes, ou seja, separado de outras fontes, de outros atributos de Deus, isso não é um ensino bíblico. O que estamos dizendo é que não há uma compreensão plena do amor e quando nós separamos isso, não compreendemos de forma plena o amor de Deus. E não só isso, a não ser que só conseguimos compreender o amor de Deus se ele não for separado, ou, de outra maneira falando, se a justiça for incluída nesse amor que estamos tentando compreender de Deus. Se o amor não inclui a justiça, é mero sentimentalismo. E quando falamos de sentimentalismo, isso não pode ser aplicado a Deus, porque Deus é amor e é justiça também. Então não podemos separar
os atributos de Deus, porque Deus é um ser integrado, a pessoa de Deus é una, ou seja, existe uma conformidade, existe uma harmonia entre o amor de Deus. E é claro que eu peguei aqui 2 atributos que geralmente é os que nós temos dificuldade de compreender, que é o amor e a justiça de Deus. Na realidade, o amor e a justiça têm trabalhado juntos no tratamento que Deus tem dispensado à humanidade. Em todo instante, em todo momento, desde Gênesis, percebemos que o amor e a justiça de Deus estão trabalhando juntos, de forma unidas, no tratamento que Deus tem dado à humanidade. A justiça de Deus exige que a pena do pecado seja paga. Isso nós percebemos e isso Deus deixa muito claro nas Escrituras. O amor de Deus, porém, deseja que sejamos restaurados à comunhão com Ele. Da mesma forma, em Gênesis, que Deus puniu o pecado de Adão e Eva, expulsando-os do jardim do Éden, Deus revela o seu amor trabalhando e não os matando, mas sim trabalhando para que eles possam reconhecer e serem restaurados à comunhão com Ele. A oferta de Jesus Cristo com a expiação do pecado, pelo pecado, significa que tanto a justiça como o amor de Deus são mantidos. É como bem disse os Salmos, em Jesus o amor e a justiça se beijaram. Se cumpre essa complexidade na pessoa de Jesus. E de fato, não existe nenhuma tensão entre eles. Quando se fala de Deus, não existe uma tensão entre amor e justiça. Só existe tensão se a pessoa entende que o amor exige que Deus perdoe o pecado sem que nenhum pagamento seja feito. Ou seja, nós agimos dessa forma. Nós achamos que existe um conflito entre o amor de Deus, porque queremos que Deus derrame o seu amor, mas de forma às vezes até injusta, sem executar a sua ira ou a sua correção diante de um pecado. Queremos que Deus perdoe, mas não queremos que Deus execute a sua justiça. Essa é uma particularidade do ser humano mesmo. Então é complicado quando nós falamos que existe essa tensão só existe quando nós queremos que Deus perdoe o pecado sem nenhum pagamento seja feito. Além disso, a oferta de Cristo como expiação revela o quê? Essa expiação de Cristo pelo pecado, o que ela revela? Um amor de Deus muito maior do que seria caso simplesmente fosse indulgente, livrando as pessoas das consequências do pecado. Então, a entrega de Cristo Jesus, ela supera as expectativas do amor de Deus, que nós deveríamos ter acerca do amor de Deus. Porque não seria um amor tão grande se simplesmente Deus fosse indulgente, livrando as pessoas das consequências do pecado, sem nada do que foi feito na cruz. Para cumprir sua aplicação justa à lei, o amor de Deus foi tão grande que deu seu Filho por nós. Ele deu o seu Filho por nós. O amor e a justiça não são 2 atributos separados que competem entre si. Não, pelo contrário, Deus é justo e amoroso, e Ele mesmo deu o que Ele exige de cada um de nós, revelando o seu amor e a sua justiça. Então eu gostaria de encerrar essa sessão de estudos que nós fizemos da pessoa e dos atributos de Deus, retomando aqui e dizendo, reforçando, que não existe tensão, não existe contradições, conflitos entre os atributos de Deus.
Isso só é levado em conta quando nós examinamos os atributos de Deus de forma separada. E Deus, quando nós estamos falando de Deus, Deus é um ser integrado. Então o amor de Deus é um amor justo. E uma justiça de Deus é carregada e envolvida em seu amor. Não existe tensão, não existe injustiça no amor de Deus ou falta de amor quando Deus está executando a sua justiça. Deus, ele é um ser integrado, bendito, longânimo, e isso mostra o quanto nós devemos amar e servir a Deus, porque no fim das contas, Ele mesmo dá aquilo que Ele quer de nós. Ele entregou o seu Filho na cruz, por mim e por você. Ele cobrou de Jesus aquilo que era para mim e para você pagar. Então, Deus se revela justo e se revela um Deus completamente amoroso. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo na presença de Deus e siga firme nessa caminhada de estudarmos e de compreendermos de forma melhor a pessoa bendita de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.